Tá rodando? Já foi? Já estamos ao vivo. Eu poderia abrir isso aqui para ficar como meu retorno, amigo. Gente, muito boa noite. Tiziano Pereira, Arcanjo Bandeira. Como você chegou até aqui, tá? Pedimos desculpa. Anjo, meu anjo, Fala que eu te escuto. bota o retorno aqui. Pessoal, muito boa noite. Jesus abençoe a todos. Desculpa, não é falta de comprometimento, mas tudo que acontece ao vivo pode acontecer tudo, inclusive nada, mas aqui vai acontecer, sabe o quê? Coisas incríveis. Eu prometo que eu não vou ser prolixo, eu prometo que eu não vou interromper Arcanjo como o Faustão, tá? Vai. Tá faltando uma tela aqui, ó. Vai chegar. Ao vivo é tudo. É ao vivo, é tudo. E pegou, olha, é assim. Quando tem um ansioso que junta com outro ansioso, Dois agoniados juntos, hein? aí ferrou. E hoje eu tô com minha ferramenta aqui, que hoje eu tenho um retorno. Então, gente, mandem perguntas, porque a gente vai conversar com alguém muito especial, tá? Que é Doutor Arcanjo Bandeira. Eu não sei se ele gosta disso, mas eu digo que ele é nosso doutor Pet aqui do sertão. Não sei se tem algum problema. Seja bem-vindo, doutor Arcanjo. Jesus abençoe. Amém. E que esse dia seja algo que, de fato, venha do profundo do seu coração. Obrigado pela oportunidade de compartilharmos um pouco da sua história com as pessoas do nosso Instagram. Vai estar em collab com o Instagram dele, Sim. tá? Muito obrigado por tudo que você tem entregue ao nosso município, por ser nosso amigo, por ser nosso cliente também e por ser essa pessoa maravilhosa. Seja bem-vindo e a bola é com você. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, né? Eu me senti muito honrado, porque as primeiras pessoas que passaram aqui, eu costumo dizer que são alto escalão, entendeu? João Paulo, Matheus, Tiago, são empreendedores que eu tenho uma admiração, assim, muito grande por eles, entendeu? Acompanho, e são pessoas que, de fato, que eu me espelho e que poder estar aqui no mesmo local que eles estiveram, para mim é uma honra muito grande, entendeu? Então, antes de mais nada, minha mãe sempre disse que quando você vai visitar alguém, vai fazer alguma coisa, nunca chegue de mãos abanando. Então, eu trouxe aqui para você, na verdade é para sua família, um presente das Cães e Gatos. Espero que a galera lá, seus meninos gostem. Caramba, meu irmão. Pra gente começar assim, entendeu? Gente, Mamãe sempre diz, nunca chegue nos cantos de mãos abanando. olha só, olha que coisa linda. Ele sabe que nós somos pais de 3, né? 3 pets. Vou passar uma vergonha em você? Pode, diga. Qual o nome deles? Não, depende. Nick, Hã? as meninas As meninas, até aí já. são as 2 meninas. As duas Poxa, meninas. esqueci. O Nick, pra mim, é o mais marcante. Ah, cara. Trouxe aí pra você. Garrafinha pra você que tá na vida Garrafinha. fitness agora. Rapaz, cara, Tropical Selection, tá? Isso aí é ND, hoje considerada a melhor ração no Brasil. Suas crianças merecem, entendeu? Fica aqui. ND Tropical, A Bílio vai... bonezinho da Cachorro e Gato. Obrigado. Beleza? Outro. Outra garrafinha que é uma pra madame, né? Nome. Isso aí são dentais sticks. São petiscos para eles roerem, manter a dentição deles mais limpinha, saudável. Tem de cordeiro, blueberry. Isso é sobre a cães e gatos. Cães e gatos. Doutor Arcanjo, muito obrigado. Jesus te abençoe. Amém. E fica atento, tá, gente? Tem uns anjos ali que quer contribuir, eu confesso, tá, que eu confesso que com muito carinho, gente, a gente tá pensando algo como, não patrocinadores, mas a gente tá pensando em algo, Arcanjo, pessoas que de fato tenham sensibilidade e entenda qual é o viés desse projeto, qual é a intenção desse projeto,
qual é o propósito e o que é que nós estamos provocando com esse projeto de como você chegou até aqui, além de contar histórias como a sua. Isso é algo, a gente precisa mexer o ponteiro, tá, gente? De algo que é muito importante para a nossa vida, economia e para nossos municípios, como também para o nosso estado e, quiçá, Nordeste e Brasil, que é provocar o empreendedorismo, tá? Provocar o avanço, provocar o crescimento da nossa região, do nosso negócio, com histórias como a de Arcanjo Bandeira. Sim. Doutor Arcanjo. Pode Não. me chamar só de Arcanjo. Beleza. Eu queria pedir perdão por isso. Não, doutor Arcanjo. Nós vamos conversar com Arcanjo. Sim. E eu queria que a gente levasse como... Vamos lá, como programação neurolinguística. Eu preciso... Tem um ditado que diz bem popular, isso, vamos entrar na mente. Não é entrar na mente, Arcanjo. Eu quero voltar à sua infância. Sim. Me explica, onde nasceu, como foi a sua infância e como era aquele seio, como era a sua família? Bem, eu sou natural de Pombal, graças a Deus. Costumo dizer em todo canto. Quem me conhece sabe o quanto eu sou apaixonado por Pombal, entendeu? Sou nascido aqui. Graças a meu bom Deus, em Pombal, no Nordeste, tenho muita sorte. Sou nascido aqui. A minha infância, Tiziano, ela tem marcos bem importantes, entendeu? Eu sou o primeiro de 3 filhos, né? Sou eu, Arcanjo, Antares e Arquimedes. Sou o primeiro dos 3. Nascido aqui, filho de Dona Rosa, da Emater, do Projeto Cooperar, entendeu? Muita gente conhece minha mãe, eu costumo dizer que é quase uma figura folclórica de Pombal. Eu conheço. Aí o nome do meu pai chama Armando, né? Morou muitos anos aqui, é conhecido como Armando da Souza Cruz, Armando da Unimed, entendeu? Que foi onde ele trabalhou no Banco do Brasil. E eu sou, falando sobre família, eu sou filho de pais separados, né? Meus pais se separaram ali por volta dos 10 anos, quando eu tinha 10, 12 anos. Minha infância foi uma infância tranquila, entendeu? Pude ser criança durante toda a fase, brincar no meio da rua, jogar bola, entendeu? Então eu vivi intensamente a minha infância e foi muito tranquilo. Eu sou uma pessoa literalmente da zona rural, a minha família, por parte de mãe, ela é toda da zona rural, então eu tenho uma convivência com a zona rural, com o sítio, desde praticamente que eu nasci, entendeu? Então, minhas raízes, elas vêm diretamente de lá da zona rural. Eu nasci na cidade, mas praticamente infância, morei o tempo todo no sítio. Meus pais trabalhavam muito, então eu passei muito tempo também criado por minha avó, meus tios, então era tipo assim, eu ia para o sítio e eles tomavam de conta para mim. Foi aquela criança que tomou banho de açude, que ajudou a plantar, entendeu? Fiz de tudo o que, graças a Deus, uma criança da minha época teve a oportunidade de viver, entendeu? De poder jogar bola no meio da rua, falar como a gente fala, arrancar o chamboque dos dedos, do joelho, cair. Então, minha infância foi muito gostosa, entendeu? Estudei sempre aqui, sempre em escola pública. Estudei no Educandário Nossa Senhora de Fátima, era conhecido como orfanato, né? Orfanato de Tieta. E lá passei esse tempo todinho. Arcanjo, você consegue vir à lembrança de qual o exemplo, qual a referência de valores que a família, né? Os pais, que você citou, a convivência com seus irmãos, a vida de onde você veio, nessa memória, nesse relato que você teve aí. Tiziano, desse resgate, uma das principais coisas que eu tenho, como eu peguei mais tempo quando meus pais eram casados, uma das coisas que meu pai sempre me incentivou era o estudo. Meu pai trabalhava no malote do banco, e eu costumo dizer que foi meu pai que me alfabetizou, porque minha letra era horrível.
Meu pai saía de Patos 4 horas da manhã, passava aqui no carro do malote do banco, tomava café com a gente, eu ia para a escola, e quando ele voltava do Juazeiro do Norte, que ele fazia esse percurso quase todos os dias, 3h30 da tarde, quando ele passava, a gente tinha que estar tudo organizado, tarefinha feita. Então, o principal valor que eu peguei dos meus pais, de fato, foi estudar, entendeu? Eles sempre incentivaram muito. E uma das principais coisas que também me trouxe muito era a minha avó. Ela sempre falava assim: Deus lhe dê fortuna. Mas não era a fortuna em dinheiro, era a fortuna do saber. Ela costumava dizer: essa daí vai ser a única fortuna que ninguém jamais vai poder tirar a sua. Então, basicamente, o que eu tenho muito dos meus pais nessa época, até mais ou menos eles, antes da separação ali, eu tenho muito essa lembrança do meu pai, que ele foi ele mesmo que me ensinou a escrever, né? Eu costumo dizer que foi meu pai que fez, que me alfabetizou. Ficava horas e... Não sei se você lembra de caderno de caligrafia, ditado. Meu pai fazia muito ditado comigo. Então, é uma lembrança gostosa que eu tenho dessa época. A sua maior referência foi pai? Cara, são dois momentos Tá. que eu tenho na minha vida. Meu pai, para mim... Eu tô arrumando um problema, porque tem duas pessoas. Tem problema. Não, tem não. Eu falo isso em todo canto. Eu tenho uma admiração demais pelos dois. Meu pai é a minha maior referência em termos de educação. Eu costumo dizer que meu pai biológico é a pessoa mais inteligente que eu conheço sobre essa terra, entendeu? Então, sobre estudo, dedicação, eu sou muito do meu pai, mas sobre cuidado, entendeu? Eu tenho muito da minha mãe que, de fato, como eles se separaram, meus irmãos ainda eram muito novinhos, minha mãe segurou uma batalha silenciosa por muitos anos, entendeu? De tipo, educar eu e meus dois irmãos, entendeu? Trabalhar. E nesse meio período veio, meus avós descobriram um câncer, então praticamente a minha maior referência sobre cuidado, mesmo do jeito dela, quem é daqui de Pombal sabe, minha mãe é meio grossona, né? Mas minha maior referência de cuidado e das coisas que eu tenho, eu costumo dizer, minha mãe é a minha maior fã, mas também é a minha maior hater. Mas ela também é a minha maior referência sobre cuidado, sobre cuidar, assim, ela indiscutivelmente. Minha maior fã, Minha maior hater. minha maior hater. O que ela bota pegada. Ela é o que faz mexer o ponteiro. Faz. Manhã faz mesmo. E assim, quando eu digo que ela é minha maior hater, porque às vezes eu acho que ela é meio que me provocando. Como se dissesse assim, eu sempre fui assim, sabe aquele menino levado que dizia assim, você não faça isso, eu dizia, pô, eu vou fazer. E eu acho que ela, muitas vezes, ela fez isso muito mais para me instigar, entendeu? Cada vez que ela puxava assim, que não é, eu ia lá e fazia. Esse cara aí, o pequeno arcanjo, ele imaginava que seria veterinário, não? Nunca, nunca. Nem assim, nem na minha adolescência. Eu acho que vai chegar o momento, mas não fui eu nunca escolhi a veterinária. A veterinária que me escolheu. Existia algum animal que marcou sua infância? Depois você virou, cara, será que aquele era uma fala, era um chamado? Então, como eu fui uma criança que viveu na zona rural, então, tipo assim, eu vivi dentro de curral de gado, entendeu? Inclusive, meu primeiro emprego tem diretamente... Meu primeiro dinheiro que eu ganhei na vida foi trabalhando no sítio com essas coisas, entendeu? Então, tipo assim, lá na minha casa sempre teve bicho, sempre teve. Então, tipo assim, e sobre animal, na minha infância eu tive um cachorro que eu tenho uma história muito bacana com o finado Jairo. Eu tinha um cachorro chamado de Vitamina. Na época ele era casado, né? E tinha uma clínica veterinária, amigo bicho, meu. E aí ele cuidou de Jade Feitosa. E a partir daí a gente criou uma grande amizade, onde ele me via, que eu achava muito engraçado o meu cachorro, Vitamina. Ele olhava para mim e fazia, e aí, Vitamina? Então, Vitamina para mim foi o maior cachorro assim... Foi uma referência... Foi, da minha infância foi. Da infância foi um ponto diferente. Foi sim. O Arcanjo, agora sim, na sua infância teve algum momento, teve alguma referência de desafio emocional, financeiro, ou algo que você tem lembrança, alguma coisa que aconteceu?
Tem, tipo assim, na minha infância que eu digo assim, 12 anos eu me considero uma criança. Na minha infância a principal referência foi a questão da separação dos meus pais, entendeu? Que aí, como eu era o mais velho, então eu vi muita coisa do que acontecia, entendeu? Dos problemas apesar de não entender muito, mas eu via muita coisa, entendeu? Então, para mim, assim, a separação dos meus pais foi algo que realmente foi muito forte, foi algo onde eu mudei a percepção de muita coisa. E logo depois da separação dos meus pais, veio o câncer da minha avó, que para mim, tipo, eu falo dela já. Bem O câncer da minha avó foi algo assim, entendeu? Bem pesado, o cuidado que a gente teve com ela, entendeu? Até os últimos dias. Aí, foi assim, foi uma das coisas bem marcantes que, de fato, a gente passou por tanta dificuldades tipo, emocional, né? Uma separação, uma família que você acaba. E, tipo, minha avó, pô, você tá doido? Era um anjo, com certeza. Ela foi referência para vocês. Demais. E moravam juntos. A gente praticamente morava junto, mas só para você entender o zelo que minha avó tinha comigo e com todos os netos dela, eu era um dos mais velhos e tal, mas, inclusive, meu primeiro curso, para quem não sabe, antes de fazer veterinário, eu fiz fisioterapia. Meu primeiro curso eu escolhi mais por causa dela, pelo cuidado dela, porque eu queria muito cuidar dela, só que infelizmente ela morreu antes de acontecer. Mas minha avó ela tinha um zelo tão grande que, acho que você lembra, Café Frei Damião passava Na caminhonete. numa caminhoneta que trocava as embalagens. Pô, a dificuldade financeira, e vó sempre gostou muito de agradar os netos dela. Ela juntava, Tiziano, sacos de Café Frei Damião para trocar por sandálias, para trocar o que ela pudesse trocar para dar de presente aos netos dela, ela fazia. Então, para mim, isso aí foi a perda da minha avó, foi. E a separação. Eu acho que eu não senti tanto a separação dos meus pais como eu Por conta da rede de apoio e então, do afeto emocional e o que ela entregava de segurança, de amor. eu nunca vi minha avó quase no leito de morte, eu nunca vi ela nem reclamando, sabe? Uma pessoa que não. Quando eu vejo hoje alguém reclamando da vida, eu fico assim, Então ela foi grande referência. resiliente, foi. Por isso que eu não reclamo. Aprendi muito com ela. Você vê, nesse momento a gente consegue entender que por trás de Arcanjo, por trás do jaleco dele, dos cuidados, do afeto que ele tem com os pets, com os nossos amigos, a gente não sabe, na infância teve infância difícil, foram três irmãos, tinha a jornada do pai que acordava cedo de madrugada, passava aqui cedinho da manhã, voltava de três, ia para Juazeiro, teve uma avó, teve coisa que hoje embarga a voz, que traz o cara a emocionar e que desmancha aquele cara forte, aquele cara destemido. É bonito. Meus avós, Arcanjo, eu também sou filho de pais separados, tá? E tenho em memória minha mãe, também foi grande guerreira, mas um dos meus avós, o meu filho tem a referência, o nome do meu avô, Abílio, né? Abílio Pereira, e também eu tenho grandes referências afetivas, de memória do meu avô. E eu chamava ele de pai, tá? Sim. Seu Abílio, eu chamava ele de pai. E também eu compartilho o mesmo sentimento. Vamos para o bloco 2, adolescência, tá, gente? Sim. E na adolescência, Arcanjo, como você era na escola? Era assim, era um aluno disciplinado, era um cara que geralmente os caras que ascendem na vida, assim, empreendedor e tal, é o louco que senta lá no banco de trás, nas carteiras de trás. Quem era o Arcanjo? Era o disciplinar, era o inquieto. Ele já tinha uma inclinação para alguma coisa que hoje faz sentido, não? Cara, Tiziano, como meus pais se separaram, né? Teve todo aquele rolê. A gente tava passando por um momento de dificuldade. Pô, eu cheguei na minha adolescência, e aí o que foi que eu comecei a fazer? Eu via o povo com dinheiro, tal, não sei o que. Eu disse, cara, eu vou ter que fazer alguma coisa. Entendeu? Eu vi o pessoal lanchando na escola. Aí toda vida que a gente ia pro sítio, pronto, meu primeiro dinheirinho assim que eu comecei a fazer
foi botando água na casa do povo, entendeu? No jumento com a cureta e tal, ia lá, botava uma água, levava uma lenha para a mulher cozinhar. Mas em relação à escola, cara, eu nunca dei trabalho na escola. Tipo assim, eu era aquele menino, tipo, o inquieto, o agoniado. Então eu me sentava, tinha uma aula que eu me sentava na frente, outra no meio, outra no fundo. Mas eu nunca fui um aluno de. Nunca fiz final, entendeu? Nunca fiquei reprovado. Então eu só era aquele aluno que conversava e do nada a professora, o que é não sei o que, não sei o que. Eu dizia, é isso, ela fazia, você não estava nem prestando atenção na aula, eu disse, eu estava, porque. Entendeu? Então, tipo assim, eu era, mas graças a Deus sempre fui um bom aluno. Nunca fui o aluno nota 10, entendeu? Mas sempre fui o aluno 8, 9, 7, 8, 9. Participei de muita coisa na universidade, ou na universidade não, nas escolas. Sempre fui um aluno engajado em feira de ciências. Mas eu não era aquele aluno de sentar aqui e vou dizer, vou sentar e vou estudar, entendeu? Namorava? Rapaz, e quem acompanha as minhas fotos sabe que eu era. Ei, filho, eu era sofrido, viu? A carcaça era difícil, entendeu? Não, vim namorar já agora, já, assim, mas não era fácil, não. Mas eu tinha uma coisa, Ticino, que eu costumo dizer assim: a pessoa que tem a beleza um pouco duvidosa, ele tem que ter três coisas. Primeiro, ele tem que ser cheiroso. Você tinha uma limitação, mas tinha beleza. Tinha os demais, mano. Quem vê hoje aqui, eu já fiz. Doutor Inácio Marinho diz assim, rapaz, não tem esse crédito todo. Era mais ou menos isso aí. Eu não tinha esse crédito todo, não, entendeu? Aí, mas eu sempre fui aquele. Porque assim, a pessoa que tem a limitação de beleza, automaticamente ela tem que ser simpática, carismática. Porque você já não é bonito e você for antipático, é demais. Eu sempre fui uma pessoa carismática, entendeu? Apesar de não ter essas condições todas, mas sempre andava cheirosinho e tal, não sei o quê. Foi de boa, as coisas foram acontecendo, mas não foi assim, razoavelmente. Beleza. Tudo certo, não vamos se esticar muito. Vamos não, Não dá pra, pode pular. vai lembrar a gente que soltou moto na frente, aí. Não. Então vamos esquecer isso aí. Tá. Bora lá. Você já pensou, nessa adolescência, você já tinha uma inclinação para a profissão? Não? Ticiano, como eu estava falando, na minha adolescência, para falar a bem da verdade, eu passei em 2 vestibulares para engenharia civil. Quantos anos isso? Eu tinha acabado de completar 16 anos. Eu completei 16 anos em setembro, o vestibular o PSS que existia antigamente, saiu o resultado em dezembro e janeiro. Então eu tinha acabado de completar 16 anos e aí passei para engenharia civil, tanto em Campina quanto em João Pessoa. Contudo, por limitação financeira, eu na época consegui uma bolsa na FIP, né? E lá na época dos cursos que havia, acabei entrando em fisioterapia. Por quê? Porque vinha desde o negócio da minha avó, de cuidar dela, entendeu? Minha avó fazia muitas fisioterapias, era eu que acompanhava nela. Então, tipo assim, como minha mãe, não é que ela não deixou, não tinha, não é como hoje que tinha telefone, que isso, que aquilo outro. Então, como eu tinha acabado de completar 16 anos, minha mãe não ficou bem assim para eu ir morar numa cidade grande, que eu nunca tinha saído de Pombal. Então, eu acabei entrando em fisioterapia. Como eu disse, a veterinária, ela vai chegar um momento e aí eu vou explicar como foi que eu Vai, caí vamos de lá. paraquedas. Então, vamos para esse momento. Ah. Bloco 3, como foi entrar para medicina veterinária? Como foi? Aproveita para nos falar como isso aconteceu economicamente, que idade tinha, qual era o nível de maturidade, qual era a visão de futuro que tinha? Pronto. Eu já estava bem adiantado no curso de fisioterapia, certo? E eu sempre fui assim, Tiziano, eu sempre fui desenrolado para ganhar dinheiro. Entendeu? O agoniado, eu queria ganhar o meu, porque, tipo assim, como a gente tinha um recurso limitado, muitas vezes meus pais perguntavam, vai pegar esse dinheiro para quê? Para não sei o quê. Só que eu queria, adolescente, queria ir comer um pastel, um negócio. Eu sempre fui assim, entendeu? Quando eu fui para fisioterapia,
eu já fazia, fui um dos primeiros. Depois pode cortar isso aqui. Eu fui um dos primeiros pirateiros de Pombal, entendeu? De gravar. Eu gravava CD, DVD, fazia. Tinha uma máquina de reproduzir? Não, eu alugava uma lan house. Eu não tinha computadores suficientes. Tinha um colega que tinha uma lan house. A lan house dele fechava de 10 horas. De 10 horas até meia-noite eu alugava todos os computadores dele e gravava DVD e depois vendia. Conseguia fazer remotamente? Não, remotamente sim. Você dava o play, tinha um negócio que quem é das antigas sabe, tinha um aplicativo no computador que era o Nero, que gravava. Aí ele tinha uns 8 computadores, então gravava 8 DVD de uma vez, entendeu? Ia só dando play. Então, aí 8 vezes quanto era um DVD? Era R$3. Só que, tipo assim, eu comprava o CD, tipo, por 50, baixava, eu tinha um computadorzinho em casa, e baixava o DVD em casa, horas, 12 horas de download para baixar o DVD. Aí depois ia reproduzir. Aí depois ia lá e reproduzia, entendeu? E aí fui vendendo. E tipo assim, comecei até a fazer uns DVD de playlist, entendeu? Cara, bicho é... Aí eu sempre fui assim, quando eu fui para fisioterapia, eu sempre fui muito curioso. Quando eu comecei a chegar na parte prática da fisioterapia, na época não é como é hoje. Quando eu cursei fisioterapia lá em 2006, 2007, não que eu seja velho, minha carreira começou muito cedo, mas quando eu comecei lá a fisioterapia em 2007, a fisioterapia não era rica, não era tão rica como é hoje, entendeu? E eu sempre fui assim, aí eu perguntava, uma vez eu cheguei com uma professora minha, que a gente fazia algumas aulas práticas na clínica dela. Eu cheguei para minha professora e perguntei assim, quanto é uma sessão dessa de fisioterapia? E na época minha professora, acho que ela disse que era R$15. Isso demora quanto tempo? Às vezes, não, uns 40 minutos. Aí eu peguei e fiz a conta. 15, trabalhando 4 horas, vai dar não sei quanto, no final do mês vai dar tanto. Eu disse, rapaz, eu acho que eu não vou fazer isso não. Eu acho que eu não quero isso não. Então a fisioterapia naquela época ainda era muito restrita. É um curso muito rico. Eu gostei demais de fazer, mas eu era muito fazer assim, de fazer conta, sabe? Aí eu cheguei para a mãe e disse, mãe, eu vou trancar o curso. A mãe fez, se você trancar, eu dou uma pizza. Eu disse, pois, pizza por pizza eu já levei umas 200. Eu vou trancar. A mãe, não, você vai fazer o quê? Eu disse, não, vou estudar para medicina. Vou trancar, que eu vou estudar para medicina. Pá, tranquei. E aí vim embora para estudar. E resumindo a história para não ficar muito tarde, eu acabei, tipo, na época que eu fiz a inscrição para a veterinária, a inscrição do vestibular parecia uma marcação de um jogo de Mega Sena. Você tinha marcado bolinha por bolinha, era horrível o cartão. Não era como é hoje, hoje é muito bom se inscrever no vestibular. Tinha que ir para a cidade onde você queria fazer o curso e tal. Enfim, resumo do rolê, no lugar de botar o código de medicina, eu botei o código de medicina veterinária. Fui fazer as provas, aí tipo assim, estava estudando, fazendo cursinho, aí fiz as provas. Primeiro ano, que era PSS, Processo Seletivo Seriado. Aí fui fazer as provas. Primeiro ano, prova boa, nota boa, segundo ano também. Terceiro ano de boa. Inclusive, a minha redação do terceiro ano, eu contei a história de sua irmã, da gravidez de sua irmã. Entendeu? Que era um diálogo. Escreva um diálogo sobre um médico conservador contando aos pais que a filha adolescente engravidou. Tinha acabado de acontecer, eu só fiz transcrever. Inclusive, os mesmos personagens eu botei. Carminha, show, tal, todo mundo. E assim... passei no vestibular. E quando chegou o resultado, que saiu, naquela época saiu no Jornal da Paraíba. Não é como hoje você vai ali e acessa, entendeu? Saiu no Jornal da Paraíba. Aí começaram a ligar por fixo lá de casa. E Arthur, você tem 50 anos? Não, eu não. Eu não. Gente, não tenho. Assim, tá bem parecido, viu, gente? Não, ainda não tem nem 40, mas tá quase lá. Aí começaram a ligar, ei, porra, que eu passando nas primeiras posições para veterinária. Eu disse, que diabo de veterinária, mano? E aí foi, e o povo começou a me ligar, o cursinho me ligou, ei, vem tirar a foto, vem raspar a cabeça, você passou tal medicina veterinária na principal universidade do Nordeste. Eu digo,
Também não. Aí liguei, mãe trabalhava na Emater, aí começou o zum, vamos mandar um fax. Eu acho que hoje em dia quem tá aqui não sabe nem o que é fax. Ele tá dizendo aqui nesse programa sério que tem menos de 40 Tenho anos. menos de 40 anos. Tô falando sério, sem resenha. É porque assim, não tá batendo. Eu sou de 25 de setembro de 89. Tá tudo certo. É porque a conversa sua não tá batendo. Por quê? Fax. Sim. Gente. Ora, eu disse Candinho, Candinho. fax, todo mundo sabe. Enfim. Candinho, deixa uma mensagem aí pra nós. Explica esse negócio direito que você acompanhou mais de perto a vida do senhor. O fax existia até um dia desse, rapaz. A manhã foi e passou um fax. Candinho, inclusive, tirava onda quando eu fui passar e todo mundo queria fazer uma camisa, dizendo assim, ó, medicina, aí por dentro aqui, veterinária. Gente, Entendeu? Tirando. então entendam. Foi um erro, tá? Cuidado com seus pets. Não, Presta atenção. não, isso aí é um negócio que eu lhe digo uma coisa. Eu fui. Agora é a lição, né? Agora chegou o momento, a gente tava brincando, quem vê assim. Eu fiquei, na época que eu passei, que a gente mandou o fax, a comprova devolveu. Tá aqui a inscrição dele. Ele fez errado. Eu fiquei assim, arrasado. Eu disse, pô, e muito provavelmente eu não passaria para medicina, tipo assim, nas primeiras, dentro da chamada. Eu ia passar lá no rabo da gata, como se diz, entendeu? E aí eu fiz, meu Deus, aí eu tive uma negação, Tiziano, pronto. Eu tive uma negação muito grande a Deus nesse momento. Porque eu comecei a dizer assim, cara, eu acho que Deus não gosta de mim. Não tem condição. Porque eu estudava, eu já trabalhava, entendeu? E aí eu comecei a duvidar mesmo, que eu disse, cara, eu acho que Deus não gosta de mim. Por que ele está fazendo isso comigo? Entendeu? Não que é tanto que eu recebi uma mensagem de uma pessoa que disse assim, isso aqui é um chamamento de Deus. Muita atenção a isso, tá, gente? Olha só, viu, pessoal? Nossos anjos aqui nos bastidores. Olha só essa ideia. Quem acha que a vida é fácil... Eu disse isso já hoje, tá? Olha a Bíblia, esse corte. Deserto não é lugar. Deserto é passagem. Okay. Sim. Deserto não é lugar, deserto é passagem. Aonde a gente pensa que, Deus não me ama, Deus não olha para mim. Às vezes, cara. Agora, me explica, olhando lá para trás, olhando isso, a fé nossa é muito pouca. A gente foca muito no problema. Muitas vezes, gente, não é a nossa vontade, o nosso desejo. E olha só o que é que acontece. É porque, é como eu falei, tipo assim, a gente ainda não contou, tipo, os detalhes de várias coisas que estavam acontecendo ao mesmo tempo. E, tipo, eu trabalhava, Tiziano, eu vim trabalhar, que eu acho que você vai perguntar sobre isso, eu estudava e trabalhava num restaurante lavando copo, entendeu? Para pagar meu cursinho. E assim, quando uma coisa dessa acontece, você fica assim. Aí, de fato, uma pessoa bem... Depois da resenha, tal, nos primeiros dias eu tive uma negação muito grande. E eu ficava, pô, vou estudar, vou tentar mais um ano. Só que aí eu já estava com 20 e poucos. Então a galera que fez fisioterapia comigo já estava formado. E eu ainda estava, eu desisti. Oi. O ponto tá falando aqui, peraí. Como é? Essa prova foi em Areia ou foi em João Pessoa? Não, essa daí, a de Areia, eu fiz com o Candinho quando eu morava em Campinas. A gente tentou o primeiro vestibular especial de Areia. Fala mais alto. Oi. O ponto tá dizendo aqui. Aí, no lugar de fazer a prova, entendi, noitada. Então você foi pra noitada com o Candinho. Foi. Não, na verdade foi o seguinte. Aí não chora, aí não emociona com isso. Não, calma. Não, aí não emociona não. Acha graça. De quê? Porque não emociona nesses momentos. Oi, o que aconteceu? É isso aí que tá falando disso, não tem nada... Não é Candinho, não, é um ponto que eu... Não, independente disso. O que é que aconteceu nesse meio período? Eu estava estudando para fazer provas de vestibular. Ah, tá. E aí, houve um vestibular especial para o curso de veterinária em Areia. Mas eu não fui fazer porque eu queria fazer veterinária, que inclusive ele também fez comigo. Ele também se inscreveu para fazer.
A gente foi fazer como tem hoje. Tem muita gente que não faz Enem para ir pegando o macete das provas, pronto. Esse vestibular que teve, que era o vestibular especial de areia, a gente foi fazer porque a gente queria ser veterinário. A gente foi fazer para a gente testar a prova da Comprove. Porque diferente de hoje, Tiziano, hoje você faz uma prova e você começa assim a leiloar. Por exemplo, eu quero medicina, aí eu fiz um Enem. Não tirei nota para passar para medicina. Aí você vai e joga para odonto para ver se passa. Na época que eu fiz o vestibular, você só fazia aquela prova e só. Não passou, filho. Ano que vem tem de novo. Então, ou seja, o que era que a gente fazia? Inclusive, eu fiz aqui também para o vestibular especial. Antes de entrar para a veterinária, eu fiz o vestibular especial para agronomia. Passei também. Então, a gente usava de fazer vários vestibulares, o UFCG estava em expansão. Então, onde tinha um vestibular da UFCG, a gente fazia para conhecer a banca, o que era que a banca cobrava. Para quando chegasse o vestibular, o Navera, a gente tá tipo assim, ela gosta de cobrar disso, entendeu? Mas aí o que foi que aconteceu? Esse de areia, a gente foi para João Pessoa, acabou nem de fazer a... Encerrou esse assunto de jovem. Tá vendo, gente, como ele se anima? Tem muita coisa. Não sei, meu Jesus do céu. Mas ele formou, deu pra gente aqui no Sertão, a gente diz, ele deu pra gente e é um empresário de sucesso. Primeiros trabalhos. Você já arranhou aí? Qual foi seu primeiro emprego? Quanto ganhou desse primeiro salário? E qual foi a primeira compra, assim, significativa que você fez para a gente caminhar para outra etapa? Rapaz, meu primeiro emprego foi com sua tia. Emprego mesmo, foi com Carminha. Foi uma oportunidade. Eu estava um dia passando, mesmo como se fosse hoje. Era o aniversário de 15 anos de Ohana, de Sérgio da Arte. É a história que você teve que se vestir de mulher? Não, essa daí... Gente, envia esse link para o maior número de pessoas. Eu vou contar. Que o cara brincou de as vezes de Tambaú. É para você entender que eu sempre fui fazedor de dinheiro. Meu nome é pronto. Eu sempre... teve uma oportunidade. Quando eu entrei lá com Carminha, eu recebia R$ 30 por noite. Mas me dê pausa aí, por favor. Gente, a gente pode falar dos nossos anjos, dos nossos apoiadores, as pessoas que entenderam esse projeto e sabem o quanto isso tem força e o quanto a gente pode fazer algo pelas pessoas, contando histórias maravilhosas, como você chegou até aqui, como o dia de hoje. Arcanjo Bandeira, que até aqui ele contou que errou, né? Na faculdade, era para ser um doutor. E, de fato, ele cuida muito bem, é um cara perito no que ele faz, é um cara que hoje eu até fiz um post, marquei ele me mandou uma foto que estava em mesa cirúrgica, né? Cirurgia. Operando, fazendo cirurgia. E tem algumas marcas por trás do nosso programa, de como você chegou até aqui, que nos apoia. Tiziano Pereira, né? Que é o que vos fala, que sempre sonhador e quer contar a história das pessoas. Aí temos a Rastrear Systems, temos a Ancore Proteção Veicular e temos a E-Seguros, tá? Da minha querida, da minha parceira maravilhosa, Jaqueline Alexandre Barbosa Pereira. Vai ter Cães e Gatos também. Cães e Gatos, né? Vai ter. Cães e Gatos é uma apoiadora desse programa, desse movimento, que a intenção, de fato, é a gente fomentar as pessoas pavimentar e contar as suas histórias, porque muitas vezes a gente vê por trás disso empresários, pessoas bem-sucedidas, vê seus negócios, e não consegue por trás, né, o backstage, chama por trás das cortinas, Sim. Por trás das mesas, o que de fato acontece, como a história de Arcanjo, que aqui nós estamos. Sim. Tá bom? Então, depois, se vocês quiserem conversar comigo sobre esse programa, como funciona, e inclusive eu quero lhe provocar, tá, Arcanjo? Manda aí pro pessoal. Sim. Como também eu quero deixar a sua dica, que você já nos deu, sua dica, né? De quem vai ser o nosso convidado, quem é a dica que você vai sugerir que a gente bata um papo. Já tá anotado, já tá com 12 votos, tá? E se você quer alguém
que você desejaria ouvir a história como muitos que aqui estão, por favor, nos chama no direct, né, no privado, e manda aí a sugestão. Ou vai lá em um das edições e dá um arroba para ele. Assiste e dá um arroba para ele e diz: queria ouvir sua história nesse programa, que de fato a gente vai conversar com essa pessoa com muito carinho, que se for do interesse dele e se a gente achar que faz sentido, nós vamos junto contar essa história. Arcanjo, desculpa interromper, mas de fato é muito importante a gente passar esse recado, porque muitas vezes a gente termina esquecendo de fato tem que falar esse mesmo. acesso. Fechou? Show. Pode continuar. Bem, como eu estava falando, o meu primeiro emprego mesmo foi com sua tia, com Carminha, no antigo casarão. Aniversário de Ohana. Era o aniversário acho que era 15 anos de Ohana e tal. A pessoa que lavava os copos lá não foi. Faltou. Aí eu perguntei quanto é, Carminha fez, é 30. Aí eu disse, estou pronto. Aí fui e tal, aí fiquei por ali. Aí ela quer vir. Aí eu comecei, ia lavando copo e tal. Aí um dia faltou uma pessoa na cozinha. Ela disse, se você lavar os copos e ajudar na cozinha, eu lhe dou 50. Eu disse, opa, tô indo. Aí restaurante. Começou a faltar um garçom. É isso. Vou também. Aí eu disse, estou pronto toda hora. 80. Aí não, aí no garçom eu ganhava comissão. Aí eu dei aula. Quebrou a banca. Oxi, tu é doido, mano? Chegava lá, contava logo minha história e tal, não sei o que hoje. Trabalho na faculdade, não sei. Mas vamos lá. Qual foi o primeiro dinheiro que você lembra que... Rapaz, quando eu consegui juntar alguma coisa, porque tipo, não dava tempo de juntar, era meio que para sobreviver, mas o que eu consegui comprar, minha primeira coisa foi um V3 Black. Ah, como era? Aqui assim, ó, era V3 Black. Poxa! Era tudo que tinha na vida. Eu tenho uma foto com esse V3 no espelho que Candinho, até hoje, quando ele quer tirar onda, ele posta ela, entendeu? Candinho ainda tá aí. Candinho aí, tá vendo? Você é muito especial. Show de bola, Cândido. Nesse momento, nessa fase da sua vida de integração com a vida real, né? De ganhar dinheiro, de estar pronto para o que precisar, contanto que seja digno, beleza? Da primeira realização. Com o objeto, comprou o seu V3, mas qual foi o maior aprendizado dessa fase até então? Rapaz, dessa fase do meu trabalho, o casarão para mim, o restaurante, o Finesse, ele me ensinou muito. Na época, todo mundo dizia assim, que com Carminha ninguém durava. Nenhum funcionário dura com Carminha. Gente, envia isso aí para Maria do Carmo Pereira Santana, para ver se ela não estiver assistindo algum programa. Todo mundo na época que eu trabalhava com ela, e todo mundo dizia, vixe, trabalhar com a Carminha, não tem um que dure. Eu durei 6 anos. Mas o que foi que eu entendi? Por que é que ninguém durava? Carminha era a dona, é uma pessoa que, tipo assim, inclusive vai ser a decoradora do meu casamento, tal, tudo. Então, tudo que ela faz, ela tem um nível de exigências, tipo, ela realiza sonhos. Hoje eu entendo com o encaminhamento do meu casamento o que é ela. E ela sempre foi muito criteriosa, muito exigente, muito cuidadosa. O que era que as pessoas diziam que não durava? Ninguém estava disposto a entender o cuidado, o nível de exigência que ela tinha. Então, a coisa que eu mais aprendi nessa época foi sobre ter disciplina. Entendeu? Com ela. Ela me ensinou muito a ser disciplinado. É tanto que eu era um funcionário que você pode perguntar a ela. E se tornaram amigos. São pessoas que eu tenho assim, foram pais para mim durante isso. Porque se não fosse o meu emprego lá, porque inclusive Carminha muitas vezes comprou briga com outros funcionários por minha causa. Porque eu não conseguia trabalhar da mesma forma que os outros trabalhavam, porque eu tinha que ir para Patos, voltar, entendeu? E estudar. Então, tipo assim, o maior lição que eu tive com ela foi, de fato, me tornar uma pessoa mais disciplinada, entendeu? De não faltar, de atender bem. E com ela, por exemplo, é por isso que às vezes, até nos meus negócios, eu tenho um nível de exigência muito alto. Eu não aceito um mínimo.
entendeu? E tem muita gente hoje que, tipo, que já trabalhou comigo, muitas pessoas que passaram, que faz assim, seu nível de exigência é muito alto. Porque, tipo assim, clientes como você, como todos os meus clientes, eles merecem o melhor. Então, por que que eu vou dar o mínimo se eu posso dar o máximo? Então, ser criterioso e ter esse cuidado na entrega, na responsabilidade, cumprir prazos, tal, entendeu? Isso aí tudo, Carminha, foi minha maior escola de vida, de trabalhar, muitas vezes. Eu me lembro, pô, que teve um final de um ano que eu passei uma semana sem ir em casa, trabalhando de dia e de noite. Por quê? Porque, acima de tudo, eu me lembro que na época ela tinha um propósito muito grande, que era a construção do salão de festa dela. E ela colocou tudo que ela passava naquela época como o maior propósito. E através do propósito dela, eu comecei a entender qual era o meu. Meu propósito era me formar. Pausa. Sua formação, né? Era a minha formação. Beleza, desculpa então. Então, pausa. Vamos para o próximo nível, tá, gente? Então, pessoal, se vocês estão aí na live, na live no Instagram, tá no meu. Se quiser, vai começar a esquentar agora, porque a gente vai passar para a fase o empreendedor, o veterinário, a escala, o homem, o presente e no final o conselho. Nós vamos marchar um pouco mais rápido, porque isso é muito bem mais incisivo. Hoje é bem mais sobre como você chegou até aqui. O que a gente viu até agora é o que construiu. Só que nesse momento nós vamos para o que ele tem conquistado. Porque não é sobre monetário, não é sobre patrimônio, mas é sobre o legado que ele está construindo e ao que vai ficar. E, de fato, eu como cliente, eu vejo mesmo a dedicação de Arcanjo. E se vocês mandam esse aviãozinho para todas as pessoas que precisam assistir ele, inclusive para Carminha, para Severino, para Caio, para as pessoas que fazem a família e que fizeram parte desse momento também. Porque, de verdade, gente, e vocês que foram colegas de trabalho, que estudaram com ele, eu acho que vocês vão compartilhar algumas coisas que às vezes nem sabem. Fora as histórias que Candinho aí nos ajudou a contar, com relação a no lugar de fazer a prova e ir para uma farra, né? Mas eu tenho certeza que vocês vão querer ouvir alguns insights, algumas coisas que muitas vezes a gente nem conhece desse cara incrível que é Dr. Arcanjo Bandeira. Arcanjo, vamos lá, para outra fase. Um veterinário. Como foi atender o seu primeiro paciente, Arcanjo? O meu primeiro paciente, tipo assim, Tiziano, meu primeiro paciente eu ainda era estudante. Eu aprendi uma das coisas que, inclusive, é algo que eu falo para todo mundo que ainda está na graduação. O momento eu pegava as minhas férias, que eu poderia muito bem descansar, tirar um momento para ir, eu estagiei toda a minha graduação. Nas férias, durante o curso. Então, eu aproveitei o máximo que eu podia. Onde eu podia aprender, eu ia. Então, meu primeiro paciente, ele aconteceu, eu ainda era estudante, entendeu? Foi uma paciente muito especial, uma paciente oncológica. E com ela, inclusive, ela se tornou minha paciente depois que eu me formei. Então, eu acompanhei ela por volta de uns 10 anos, 12 anos, entendeu? Desde que eu estava ali no comecinho da graduação até eu já formado. Então, eu sempre procurei estagiar, porque para você ver o que era que eu já pensava. Eu sempre falo isso porque muita gente se forma, depois que você se forma, você vira o quê? Desempregado. Muita gente, antes que eu me formasse, já achava que eu era formado. Por quê? Porque eu sempre era uma pessoa pela atuação que eu estava estagiando, eu estagiava com uma pessoa muito querida que foi... Cara, o que esse cara me ensinou durante a faculdade, que é Davi, que hoje não mora mais aqui, o que ele me ensinou, faculdade nenhuma ensina. Então, tipo assim, eu fui fazendo o meu, entendeu? Sempre
disciplinado, não faltava estágio, não faltava trabalho. Então eu sempre fui disciplinado em relação a isso. Obviamente, eu não estou aqui dizendo que eu não, que aí eu estaria mentindo. Mas eu sempre entendi que havia tempo para tudo. Havia tempo para estagiar, dá tempo para estagiar, dá tempo para trabalhar, dá tempo para farrar, como eu farrei demais, entendeu? Mas eu nunca deixei de fazer nada. Então, o que é que eu vejo muito das pessoas? Pô, o cara vai, passa 5, 6 anos lá fora. Aí, estudando, né? Aí se forma, aí volta para cá e se torna um desconhecido. Então, uma das coisas que me ajudou muito o arcanjo veterinário foi toda a vida eu estagiava em Pombal. Então, as pessoas foram me vendo, foram ganhando um pouco mais de confiança, entendeu? E aí foram me conhecendo. Então, eu não caí de paraquedas aqui. Qual foi o seu maior aprendizado nessa fase da sua vida, nesse primeiro de integração à formação, aos primeiros trabalhos, que foi antes de se formar? E qual foi um erro de cálculo lá no começo? Maior aprendizado nessa integração, e qual foi o erro? Ticiano, meu maior aprendizado no começo, para sair de uma pessoa que estagiava, foi entender que existia Arcanjo Bandeira de Góis e Companhia Limitada, que é o CNPJ, e o Arcanjo Bandeira de Góis, que é o CPF. Então, isso para mim foi a principal lição que eu tive que entender, entendeu? Que, inclusive, muitas pessoas eu já vi tão disciplinado. Por quê? Porque eu já vi muitos colegas, tipo assim, veterinários, que, faturou, estando, botava dinheiro no bolso e achava que era dele. Entendeu? Então, lembra que eu já vinha falando? Aprendi a ser disciplinado com Carminha assim, assim, assado. Pronto. Então, muitas vezes eu aprendi muito mais o que não era para fazer do que de fato o que era. Isso aqui eu não vou fazer. Então, minha maior lição que eu tive nessa época foi saber entender que existem dois arcanjos. É tanto que até hoje as pessoas, quem me conhece no meu íntimo, que me vê com as gaiatices e tal, as coisas todinha, quando chega na clínica faz assim, como é que você consegue ser outra pessoa? Como é que na clínica você consegue ser tão sério e posturado e lá fora você não é? Eu digo porque eu sei entender quem são os dois arcanjos. O arcanjo CNPJ e o arcanjo, o pessoa física e o pessoa jurídica. Um erro, Ticiano, que eu tive assim, um dos erros que eu tive, eu vou ser sincero, foi, eu acho que trabalhar com pessoas da minha própria família. Integrá-las ao projeto. Porque assim, por exemplo, qual era o negócio? Eu acho que eu fui o primeiro da minha família a ter uma empresa, entendeu? Então, muita gente, inclusive minha mãe foi minha funcionária e eu demiti minha mãe, entendeu? O que era que acontecia? Tipo assim, eu não era visto, pronto. Ao mesmo tempo que eu sabia que existia dois arcanjos, o CNPJ e o CPF, para o pessoal da minha família, não existia o arcanjo CNPJ. Por exemplo, para minha mãe que me ajudava na clínica, eu era o filho dela, ela não entendia que tipo eu era. Então, tipo assim, eu errei um pouco nisso. E uma outra coisa que eu errei, que eu posso dizer assim, foi tipo assim, em alguns momentos eu deixei o CPF se confundir com o CNPJ em relação às pessoas, entendeu? Aos funcionários. Mas demais, assim, eu sempre fui muito respeitando cada degrau que eu tinha que subir, entendeu? Então, Matheus disse assim, dá um passo maior do que a perna. Eu fui assim, eu disse, não, eu vou dar um passo maior, mas não era um passo tão grande. Gente, tá esquentando a conversa, né? Ó. Confundir o CNPJ com o CPF. Olha que desafiador, demitir a própria mãe. Meu pai diz uma coisa assim, ele diz, não contrate ninguém que você não possa demitir. Ó. Então a conversa tá esquentando, tá, gente? Pois é. Qual foi o caso que você nunca esqueceu? Você me falou que foi aquela primeira paciente que você acompanhou por 10 anos. Foi. Que você nem era ainda, nem tinha formação, né? Assim?
Em algum momento, Arcanjo, você sentiu medo dessa jornada? Se foi nesse momento com a mãe, ter que demitir, entender que você precisava de pessoas, quem eram as pessoas que você podia confiar? Seria a pessoa da família? Ou por limitação de pessoas ou de habilidade, ou porque você teve que dar oportunidade pela necessidade. Mas qual foi o momento que você sentiu medo assim de não dar? Cristiano, para falar a verdade, eu nunca tive medo. Nunca. Nunca tive medo. Mas eu sempre tive o plano B. Entendeu? Se der errado, recomeça de alguma outra forma. Mas medo assim de dizer, ixi, isso aqui eu não sei. Pronto, quem tinha muito mais medo de dar errado era minha mãe. Por isso que eu digo que ela era minha maior hater. Que ela fazia assim, entendeu? É igual o pai dele, né? Deu um passo maior que a perna. Era. Aí, tipo assim, eu medo de verdade eu nunca tive. Entendeu? Eu nunca tive medo de. Pra falar a verdade, assim, eu precisei de um empurrão para sair de onde eu estava para me tornar empresário. Na época, eu namorava com a mãe do meu filho, minha mãe, e tipo assim, eu não queria sair de onde eu estava. Eu era veterinário, tal, já atendia, estava fazendo o meu, só que elas tinham uma percepção de algumas coisas que eu não estava vendo, entendeu? E elas foi quem ficaram no meu pé, cara, saia. Essa é a próxima pergunta. Quando você percebeu que precisava deixar de ser apenas Pois o é, veterinário e se tornar o empresário? como eu disse, só para você ter ideia, sempre a minha história eu sempre quis fazer, eu sempre fui muito o verdadeiro, o agoniado, o curioso. Pronto, uma das coisas que eu vi, eu tive alguns insights, vou dar um exemplo. Eu vi uma oportunidade de comprar um aparelho que fazia exame no coração dos animais. Na época a galera achava que aquilo era loucura. Tá vendo que ninguém em Pombal vai ter coragem de fazer? Eu disse, oxe, por que não? Eu acho que o que falta é você passar a informação correta. Nada vende mais do que a informação de boa qualidade. Então, tipo assim, eu não vou chegar e dizer, faça aqui um exame no coração do seu cachorro. Sim, mas por quê? Tem um, entendeu? Então, quando isso começou a acontecer, tinham umas pessoas que trabalhavam comigo e elas estavam tentando, tipo, me podar, tipo, dizer que eu era doido, que não sei o quê. E aí eu falava isso, eu ficava meio triste. Aí, na época, minha namorada da época, né? Ela ficava, não, vá, tal, não sei o quê. E aí eu fui, tomei coragem, aí fui indo. E aí eu não tinha percepção, eu tinha uma gratidão enorme a tanta coisa que às vezes eu não tinha noção que às vezes eu poderia estar indo para algo maior e eu mesmo eu me auto-sabotava. Aí até que pegou, eu disse, eu vou encarar. E chegou o dia, eu disse, ó, vou ter que sair, por isso, por aquilo outro. E aí começou a Cães e Gatos. Era essa a pergunta. Ok. Como nasceu Cães e Gato? Gente, nós não combinamos falas aqui, Nada. tá? Essas perguntas, ela de fato é construída por um raciocínio baseado no que eu conheço as pessoas de duas ou três conversas preliminares que a gente tem e eu consigo gravar esse bate, vou até confessar como que eu faço. Eu consigo gravar esse bate-papo, tá bom, gente? E dentro desse bate-papo, eu consigo, com uma ferramenta que tenho, construir junto o conteúdo para essas perguntas, tá? E você vê como a gente está alinhado. Como nasceu o Arcanjo Cães e Gatos e esse dinheiro que você começou, você já tinha o recurso, começou praticamente do zero e qual foi o maior risco que você assumiu? Rapaz, Tiziano, eu tinha uma grana que era muito pouca. Muito pouca mesmo, do que eu tinha. Eu não era tão bom organizado financeiramente, como eu tive que me tornar. Eu sou a prova fiel que o esforço supera o talento. Vence o talento. Então, tipo assim, eu nunca fui o mais inteligente, nunca mais, eu sempre fui uma pessoa muito esforçada. E eu tive que aprender, de fato, a organização financeira. E aí, o que foi que aconteceu? Quando a Cães e Gatos começou, que eu resolvi sair de onde eu estava, eu comecei a trabalhar fazendo atendimento a domicílio. Um dos meus primeiros clientes, que inclusive vai estar aqui na live, é Nerdilho, que é personal, eu fazia vacina na motinha, bem velhinha que eu tinha, ia fazer vacina de porta em porta, entendeu? E aí fui começando. Então, como muita gente
já me conhecia, entendeu? De onde eu vinha, e aí eu não tive tanta dificuldade. Não vou dizer foi fácil, não. Mas eu confesso que como eu já era mais visto desde a época de estudante, inclusive o pessoal de onde eu trabalhava me achava doido de postar uma foto, eu atendendo, fazendo um curativo. Meus colegas de faculdade mangavam de mim, dizia, Pia, só quer ser o doutorzão. Tipo, eu fazendo um curativo, eu disse, tem nadinha. Mas aí as pessoas começaram a me ver. E aí a Cães e Gatos começou. Quando eu resolvi abrir um canto, porque eu não gostava de fazer o atendimento a domicílio, de ir de casa em casa, levar a bolsa, tirar a bolsa, isopor, entendeu? O que foi que aconteceu? Eu disse, vou procurar um ponto. E na época, Zé Valdo, que é meu segundo pai, tinha a casa aqui onde hoje é o escritório da Compor. Ele fez, dá para você botar aqui, tal, aluguel R$ 400 na época, R$ 250 na época. E eu disse, meu Deus do céu, vou encarar, e minha mãe e tal. Só que aí o que foi que aconteceu? A gente vendeu a motinha, eu só tinha tipo R$ 3.000. E eu disse, meu Deus, como é que eu vou montar uma loja? Caboa comprou a minha ideia e eu juntei, sabe, as casas, as primeiras casas lá do Altiplano, vinha os caminhões de cerâmica, descarregava lá o Altiplano construindo, eu comecei a juntar pallet. Esse ano eu juntei mais de 100 pallets para fazer os meus móveis. Pallet mesmo. Sei. Mas eu precisava de um doido. Acabou que é um artesão, uma pessoa que você conhece mais do que eu, sabe o quão caprichoso ele é. Aí eu disse, Cabo, você vai cobrar quanto para fazer? Aí Cabo cobrou exatamente o dinheiro que eu tinha, só. Os 3.000? Os 3.000 reais. Que era aquele valor. Juntei e eu ia tocando. Aí acabou a oficina dele sempre muito cheia. Fez só traga os palitos quando for para eu começar a fazer. E eu juntando. Menino, deu uma peste de cupim na casa de manhã. Eu juntando os palitos. Olha, foi rojão. Mas aí, vocês pensam que é fácil, gente? Aí eu peguei, levei todos os pallets lá para Caboa. Inclusive eu tenho móveis até hoje guardados lá. Mas os primeiros móveis da minha clínica foram todos juntos. Foram móveis reciclados, todos. Porque eu só tinha o dinheiro de pagar o marceneiro. E aí o que foi que aconteceu? Botei os móveis, e agora? Não tinha R$ 1 para comprar um de pirona, como se diz. Não tinha mais. Fiquei com o prédio, os móveis lá, tudo pronto, eu não tinha R$ 1 para nada. Porque as empresas, quando você vai começar a comprar nelas, elas querem que a primeira compra seja à vista. Como eu ia comprar? Entendeu? Eu era jovem, meio irresponsável, negativo. Celan entrou agora, tá? Celan, presta bem atenção ao que esse rapaz disse no começo desse bloco aqui, né? Desse sexto bloco. O esforço supera o talento fácil. Vence o talento. Demais. Eu acho que eu e Valcerlan, né? Um abraço para Valcerlan. O pessoal da Pombalcel chegou aí, tá? O Maelson, tem um pessoal ali, Celere Móveis, Marta, Regis, meu tio, Iago tá aqui também. Iago Maia Digital, Diego iPhone. Vocês sabiam que eu tirei foto para site, para Iago também? Apareceu uma oportunidade, eu não tinha dinheiro para ir para as festas. Disse, Iago iPhone? Aí, não, Iago Maia. Aí fazia assim, ei, tem um site aqui, tal, aí se você for para tirar as fotos, você ganha as entradas da festa. Eu não tinha dinheiro. Vamos contar essa história. Eu vou contar. Mas o esforço, gente, vence o talento. Demais. Os primeiros móveis da primeira clínica dele, chamada Cães e Gatos, que até hoje tá aqui, ó, representando com essas marcas. E esses... Pessoal, vocês que estão vendo, isso aqui não é bagunça, tá, gente? Se vocês estão vendo, isso aqui são mimos da Cães e Gatos. Eu, como cliente, recebi. E ele acertou mais ou menos, lembrou o nome dos meus 3 pets, tá? Pois é. Servan Ferreira, seja bem-vindo. Gratidão por estar fazendo parte. A gente começou um pouco mais tarde, tá, gente? A gente começou um pouco mais tarde hoje, porque a gente teve um problema no áudio, tá certo? Arcanjo. Fala. Vamos para uma próxima fase? Não, vamos travar aqui um pouquinho nesse momento como empreendedor. Qual foi a maior dificuldade, Arcanjo, nos primeiros anos e qual foi aquele momento? E se teve? Abelho, foca nesse cara aqui. Qual foi
se houve algum momento de fechar as portas. Qual foi a maior dificuldade e se houve algum momento de fechar as portas? Esse ano, de fechar por dificuldade financeira, se fosse por falar de dificuldade, ela não tinha nem aberto, entendeu? Mas, tipo assim, pra mim, a maior dificuldade que eu passei mesmo foi saber esperar. Porque, como eu disse a você, eu montei os móveis, acabou, me entregou os móveis, eu não tinha nada. E aí, continuei fazendo os atendimentos a domicílio e tentando trazer para o meu consultório. O povo vinha para fazer as consultas, olhava para as prateleiras, não tinha nada. E o povo fazia e tal, não sei o quê. E até que um dia apareceu uma pessoa que foi um anjo na minha vida e ela sabe disso. E eu faço questão de dizer em todo canto que eu vou, porque eu acho que a gente tem que agradecer e falar bem das pessoas realmente. O momento é esse, que é uma pessoa chamada de Regina Herculano. Ela era uma vendedora de uma distribuidora, saiu dessa distribuidora que ela trabalhava, recebeu as contas, ela abriu a distribuidora dela. A minha história com a história da Garra Animal, que é a história da distribuidora dela, começaram iguais. Ela estava tão lascada como eu. Só que aí, tão quanto ela também estava no começo. E simplesmente, ó, para você ver, a pessoa que estava no começo não tinha muito, mas ela chegou para mim quando ela viu que ela veio fazer a rota e chegou que não me encontrou onde eu trabalhava, fez, cadê a Arcanjo? Ele tá no trabalho, me deu o telefone dele, ela me ligou, disse, não, tô aqui, tô abrindo o consultório. Quando ela chegou no meu consultório, que não tinha nada, Tiziane, ela fez, eu vou mandar um enxoval de medicamentos do que você precisa. Eu disse, eu não tenho condição de me pagar. Ela fez, eu vou dar 3 meses para você começar a me pagar. Diga, rapaz, você vai fazer isso? Ela falou, nem ela, nem a distribuidora dela ainda tinha condições, porque ela realmente estava começando. A história da Cães e Gatos, ela começou ao mesmo tempo que a história da Garra Animal, que era a distribuidora dela, começou. E aí eu disse, Regina, eu não acredito que você vai fazer isso. Ela fez, eu vou fazer. Com 3 dias... De 90 dias... Me deu um prazo de 90 dias. Luciano, eu trabalhei e eu paguei a ela, tipo, com 32 dias, aproximadamente. O prazo que ela me deu de 90. E aí eu paguei, ela já liberou, eu fui comprando outras coisinhas, e aí eu comecei a pensar, o que é que dá giro rápido? O que é que gira mais rápido? Ah, isso aqui, isso aqui. E aí fui indo. E à medida que ela me deu um prazinho, que o dinheiro foi dando uma sobradinha, aí eu fui comprando naquelas distribuidoras que tinha que comprar à vista. E aí, de fato, a Cães e Gatos, a partir de então, ela só foi até chegar um dia de uma fiscalização. Porque o prédio em si era um prédio de primeiro andar e, tipo assim, eu não tinha como fazer muitas alterações estruturais nele. E veio a fiscalização do CRMV e disse assim, ó, você vai ter que adaptar isso aqui ou então você vai ter que sair daqui. E me deu um prazo, tipo assim, 30 dias. Acho que foi, mais ou menos isso. E aí eu procurava, aí tipo, apareciam os prédios, mas tipo, eu tava no começo. Como era que eu ia pagar um aluguel de R$ 800? De R$ 1.000, por exemplo, nos prédios bons. Aí eu fui pro retiro de carnaval. Aí no retiro de carnaval, eu até comprei um São Francisco de Assis, que inclusive eu tenho ele até hoje lá na clínica. Aí no retiro de carnaval eu fiz um pedido para que ele me mostrasse. Eu estava saindo do retiro, minha mãe me ligou. Ei, essa casa que é vizinha aqui da Emater tem uma faixa de uma clínica aqui, mas ela tá para alugar. E é que tá até hoje. Que é a Cães e Gatos que tá. Quantos anos que 10. tá lá? 10 anos. Gente, 10 anos. Vocês têm noção do tamanho da dificuldade da jornada desse cara? E a última unidade, que é um sucesso. Eu gosto daquele ambiente. Quando eu vou lá, eu fico brincando e eu acho muito, muito legal. Já estive lá por várias. Eu fui mais com o Nick, né? Sim. Com os outros eu nunca fui. Não, você quem levou foi Jaqueline. É. Mas parabéns, Arcanjo. Cara, muito foda mesmo. Ó, hoje no empreendedorismo, hoje na jornada, no desafio de ser empresário e ter um CNPJ, né? Validado acima de 5 anos, gente. Ter um endereço fixo e honrar com compromisso. Eu também quero um pouco, viu, Anjo? E honrar com compromisso de seu aluguel, de ser um legal. Cara, isso é de fato hoje
eu mesmo dizendo, ao longo desses 10 anos, pronto, se tinha uma coisa que eu botei como meta, e até hoje é assim, eu atraso um boleto que é no meu nome, mas eu não atraso um salário de um funcionário. Pois é. Existe, eu até postei, tá, gente? Pega essa. Teve a fala de o esforço vence o talento. Isso é fato, é jornada empreendedora, tá? Porque de fato nós temos que. Pode colocar nessa. O, Hoje o esforço vence o talento. E ser empresário hoje, cara, bicho, é Muito complicado. difícil. E eu tive até um corte, uma postagem, eu conversei sobre isso, que existem três características que nós encontramos, Arcanjo, em pessoas de sucesso, em profissionais de sucesso, empresário, empresa, e que tem um resultado de fato relevante, que são primeiro, ele ama. Quando ele fala do negócio dele, os olhos brilham, lacrimejam, ele emociona. Primeiro fato é o amor. Às vezes você acorda de madrugada sonhando, pensando no seu negócio. Não é boleto para pagar. É só de fato, quem sabe é quem sente, É. que ama o seu negócio. Ele de fato, às vezes, vai fazer o negócio quando der fé que não, como diz o sertanejo paraibano, ele está trabalhando. Amor. Quer falar sobre amor? É, não sei do que é que você vai falar dos outros próximos tópicos, mas é uma das coisas que eu falo direto, inclusive para colaboradores. Muita gente não entende que se você pegar toda essa trajetória que eu estou quase há uma hora falando aqui, ela é meu maior sonho e plano de vida. Até meu filho nascer, meu maior plano para minha vida era ter É o ela, seu negócio. Seu entendeu? negócio. Então, tipo assim, eu já perdi Natal com minha família, porque apareceu uma urgência e eu fui operar, entendeu? Então, assim, eu vivo mais na minha clínica. Não que isso, primeiro, eu amo. Eu tenho o meu hiperfoco mesmo, é o meu trabalho. Muitas vezes eu ia para casa e não ficava tão agoniado de estar em casa que eu voltava para a clínica. Porque de fato era o canto que eu me sinto bem, que eu me sinto útil, entendeu? E de fato eu sou apaixonado demais. Pois é, gente. Por trás da gente tem um sentimento, um propósito. No meu negócio também tem. Tem um dos nossos negócios que locação, rastreador, seguro, tem a proteção veicular. Eu, quando conheci a Ancora, de 8 a 9 anos atrás, eu contei meu testemunho para o presidente da Ancora, a gente abraçou e foi incrível. E ele disse: segue isso aqui, é, estuda esse regulamento, que tudo que tem aqui. E, gente, eu de fato digo de todo o coração, quantos carros a Ancore nunca precisou eu pagar do meu bolso, mas porque eu entendi que aquele momento eu poderia comprar aquele carro batido e virado, e indenizar o cara para agilizar o processo dele, isso é só por amor. A gente só faz isso, a gente só perde o Natal, a gente só perde, como você citou, a gente só bota a mão no caixa para fazer uma coisa que não é nossa obrigação e nem precisa porque o órgão garantidor paga isso, mas porque de fato vai viabilizar uma necessidade. Um caminhão eu já paguei da minha coisa, porque no lugar dele esperar o tempo da indenização, esse caminhão parado ia deixar de gerar renda para a pessoa. Da família, né? E eu fui lá com 16 dias que o caminhão tinha virado, que eu indenizava, porque o caminhão é cerca de 90 dias para receber. Uhum. Eu entendi o que precisava e eu do meu bolso paguei. Então, assim, três características que um empresário de sucesso, quem tem resultados relevantes, tem. Primeiro é amor ao negócio. Segundo, ele ama também as pessoas, o resultado das pessoas. Eu lembrei dessa segunda característica de pessoas que têm sucesso. Quando você falou, eu primeiro pago a minha folha de pagamento, as pessoas que contribuem, que colaboram para que a roda gire, para que esse negócio. Eu me preocupo muito com quanto as pessoas fazem de dinheiro, se eles estão bem, se emocionalmente eles estão bem, se eles estão produzindo bem, de acordo com a coisa. É hipocrisia eu dizer que o resultado dele não gera resultado para mim. De fato, gera. Uhum. Mas primeiro eu quero que as pessoas estejam muito bem. E a última coisa, a terceira coisa, e não menos importante, é o cara tá sempre incomodado com a evolução, com o crescimento, com a expansão e no que a gente pode melhorar. Uma das coisas que inventaram agora é uma função chamada CS. Chama-se Custom Success. O que quer dizer? Eu me preocupo, Arcanjo, hoje com a qualidade e a felicidade do atendimento do meu cliente. Eu sou mais custom success
que é um CS, para cuidar da qualidade do recebimento que o meu cliente, porque isso mexe o ponteiro, isso faz crescimento. Sim. Então são essas três características. Logo todo negócio, independente se ele é uma prestação de serviço ou se ele é uma venda de produto, para mim, 90% da coisa, né, da roda mesmo, ela é de fato bom relacionamento. Então, tentar manter esse bom relacionamento, fazer uma entrega boa, entendeu? A quem está recebendo, seja ela um serviço, seja ela um produto, é algo muito importante. Contudo, eu acredito que você também deve passar a mesma coisa que eu, desafiador para hoje, entendeu? Há dias de hoje, tipo assim, por exemplo, amanhã mesmo eu vou fazer uma reunião de alinhamento, vou trazer os funcionários das minhas outras filiais para vir, para a gente fazer um momento de jantar e conversar. Aproveitando isso, onde estão as unidades da Cães e Gatos? Hoje, a Cães e Gatos tem uma unidade aqui em Pombal e a outra em Coremas. E agora, né, com a minha esposa, a gente tem a dela, né, que é a Petivete, que é a Cães e Gatos lá em Caicó, e um laboratório chamado de Hemovete, que nós dois gerimos tudo junto, entendeu? Em breve, a gente pensa muito em fazer uma fusão das empresas. Já pode fundar, quero agora. Tipo assim, a gente pensa, é um ponto. Eu nunca tinha discutido com a Iatiá. Nossa primeira discussão foi exatamente sobre isso. Como vamos fundir as empresas? Porque eu disse, vamos manter Cães e Gatos. Lá a Iatiá ela tem uma identidade visual muito forte, que a clínica dela é conhecida como a Roxinha do Seridó. Tem um fortalecimento de marca. É muito, muito forte. A identidade visual dela é impactante. Só que aí eu disse assim, vamos fazer o seguinte, eu uso as suas cores e vamos deixar Cães e Gatos aí para ficar Cães e Gatos em todo canto. Entendeu? Pra gente juntar, literalmente fundir. O que é mais difícil? Abrir uma Cães e Gatos, uma nova empresa, ou mantê-la crescendo? Ticiano, manter crescendo para mim eu acho que é o maior desafio, entendeu? Eu fico o tempo todo analisando números e etc. Mas eu acredito que manter crescendo ou se manter, entendeu? É o que a gente escuta muito. Você sobe, mas se manter no topo realmente para mim é algo desafiador, entendeu? Então, por exemplo, faz 10 anos que a gente é eleita, né, a melhor clínica 10 anos. Todos os prêmios de... Uma participação incrível. Não, e eu vou lhe dizer o que é muito importante. Não é só a qualidade, tá? Beleza. Mas eu vou lhe dizer, primeira coisa é ser notado. É a lembrança. Sim. Que nos faz poderoso. E, gente, eu não estou falando no tocante qualidade. Tem que ter. Mas Sim. Você sabe quem vende mais? Não é o melhor. Não. É o mais visto, mais lembrado. É. E fortalecimento de marca aí tem todo por trás. Claro que a experiência do todo o cliente, do paciente, do pet, do pai do pet, do meu cliente, né, segurado, então, o que nos faz crescer, de fato, é a lembrança. E por trás da lembrança está a experiência. Sabe por quê, Arcanjo? Sim. O que a gente fala, o que a gente investe, o que custa, o que tal, o povo esquece. Sim. Mas o que ele sente, ele não esquece. Sim. Então, é experiência, é sentimento. E isso, de fato, o fortalecimento da marca, a presença da marca, os mimos, a experiência é que faz o total crescimento. É isso que nos faz manter e crescer. É mais difícil, na minha concepção. Manter e crescer é mais difícil. Porque abrir, Zé... Abrir é manteiga. Abrir é fácil demais. Para eu abrir sem nada... E mais fácil ainda é fechar. Agora fica puxando de baixo. Como você concilia medicina, gestão, criação de conteúdo, pai, ainda briga com a mulher para fazer junção de negócio? Rapaz, assim, hoje em dia, depois da minha paternidade, por exemplo, eu costumo dizer que a minha paternidade foi a minha maior virada de chave. Eu tenho uma frase que eu digo em todo canto: meu filho me salvou de mim.
entendeu? Com o nascimento de Luiz, apesar de também Luiz ser um filho de pais separados, quando eu me separei da mãe dele, eu olhei para ela e disse: a gente não deu certo como casal, mas a gente vai ter que dar certo como pais. E Luiz foi minha maior virada de chave. Eu me tornei uma pessoa mais paciente. Quem me vê agoniado assim, eu era muito mais. Então, Luiz me tornou isso. Então, tipo assim, a partir de Luiz, eu tive que me desdobrar para poder dar tempo para tudo. O que ele lhe ensinou que a faculdade e a sua jornada até então não te ensinaram? Cara, tipo assim, eu costumo dizer que depois que ele nasceu, eu descobri que eu tinha coragem de matar uma pessoa, no bom sentido. Pelo Porque, amor de Deus, não fala isso aqui não. não, calma, Ah, mano, eu tô brincando assim, pela cruz. no bom sentido. Não brinco com isso não. No bom sentido de tipo assim, é um amor tão grande, Tiziano, que você acaba dando propósito. Se antes eu tinha um propósito de abrir a minha empresa, hoje eu tenho o meu propósito de. Por que é que eu quero que as cães e gatos sejam grandes? Para dar sempre o melhor para ele, entendeu? De procurar, por exemplo, para mim, minha maior satisfação, Tiziano, vou dizer uma das coisas que eu fiquei feliz ano passado, assim, foi conseguir pagar a escola de Luiz na metade do ano. Quando eu fui lá, que eu zerei as mensalidades da escola dele, tipo em julho, para mim foi assim, eu disse, cara, poder dar a oportunidade de estudar numa escola que eu sempre fiquei só olhando por trás do muro. Então, para mim, isso aí é a maior, é uma coisa muito gratificante. Então, o que é que eu tento fazer? Como eu acho que você, assim como eu, que a cabeça fica o Não, eu hiperativo, não sou assim. é nada. Eu tento materializar tudo que eu penso, se eu não eu tento escrever e tento organizar. Então eu materializo as minhas ideias, eu tento materializar os meus compromissos. Então assim, produzir conteúdo para mim, eu acho que hoje é uma das coisas mais difíceis dentro do meu dia a dia. É tanto que agora a gente está chegando numa fase, fiz até um curso recentemente de atualização com o Iago, e aí eu estou montando uma equipe que de fato me acompanhe. Porque, tipo assim, eu posso produzir. Me espelho também em uma das coisas que você faz. Tipo, seu conteúdo nada mais é do que você, o dia a dia, trazendo para os seus seguidores, para as pessoas que lhe acompanham, quem de fato é Tiziano, como ele negocia, como ele cuida do cliente. Então, quando eu vejo isso, então é algo que eu tenho tentado trazer hoje para as cães e gatos, é de fato trazer o conteúdo do arcanjo mesmo. Mas para mim hoje o mais difícil é o seguinte, por exemplo, o Luiz está crescendo. Hoje eu estou chegando na fase que eu quero desacelerar para eu ficar mais com ele, tentar ficar, porque como eu já comentei aqui, eu amo muito meu negócio e eu estava disposto a abrir mão de qualquer coisa. Mas eu estou vendo ele crescer e se tem uma coisa que eu faço e que eu quero fazer questão é de participar mais da criação dele, entendeu? De acompanhar, de poder ter tempo para brincar. Então, essa daí são os meus maiores desafios. Manter-se alinhado, produzir isso é muito difícil, porque, tipo assim, você sabe, eu não sei como é hoje, mas, tipo, a minha rotina, eu lá vou saber que vai chegar um cachorro atropelado, 6:30 da noite, eu poderia nem estar aqui. Eu fico, olha, quando você marcou para mim o horário, eu fiquei assim, meu Deus do céu. Hoje, quando deu 4:30 da tarde, 5 horas que eu terminei minha cirurgia, que eu disse, cara, consegui vencer meu dia. Eu olhei para Deus assim, eu disse, Deus, segure aí, não deixe ninguém ser atropelado, não deixe ninguém ficar doente. Por quê? Porque, tipo, se aparecesse, eu jamais vou deixar de salvar uma vida para. Como você chegou até aqui, né? Entendeu? Certo, parabéns, Arcanjo, é isso mesmo. Eu acho que parece que ele estava lendo o que eu ia perguntar, porque ele vai respondendo, já vai respondendo a outra pergunta. Ah. Mas, Arcanjo, o que você pensa? Estamos caminhando para o final, tá, gente? O que você pensa que será, ou com o que você vai construir nos próximos 10 anos? Tiziano, eu sou uma pessoa que todo dia eu olho para o que eu era, entendeu? Tipo, há 10 anos atrás eu era garçom, entendeu? Hoje eu posso olhar e dizer assim, meu amigo, tem esses dias mesmo de noite, 11 horas da noite eu tava olhando para minha clínica, eu disse, meu amigo,
nem eu acredito que eu já consegui tudo isso aqui. Entendeu? Eu agradeci demais. Eu disse, meu Deus, obrigado. E onde é que eu quero daqui a 10 anos? Cara, daqui a 10 anos assim, eu sou viciado em trabalhar. Eu saio, eu me divirto, mas há 4 anos, 5 anos, 4, 5 dias eu já fico assim. Eu amo trabalhar. Eu acho que eu tenho duas boas versões sobre mim. Uma é sendo pai de Luiz e a primeira é sendo veterinário. Então eu amo fazer o que eu faço. Então eu espero que, por exemplo, a minha clínica continue, as clínicas, né? Eu acho que hoje eu não tenho mais tanta vontade de ter muitas filiais, que antes era um sonho meu. Eu disse, eu quero espalhar cachorro e gato onde puder, botar novas unidades e etc. Inclusive pessoas de outras cidades pedem. Só que, por exemplo, eu estou num momento que, como eu vou casar agora, eu tenho muitos planos de ter outros filhos. E aí eu acho que eu quero meio que dar uma desacelerada e viver mais um pouco, né, para a família, porque eu tenho muitas. Foi algo que eu já conversei com um psicólogo, com um padre. Então, tipo assim, eu tenho muitas cicatrizes de uma família que não aconteceu diretamente, entendeu? Eu tive muitas famílias que eu peguei emprestado, que foram minhas famílias por diversos momentos. Durante a minha graduação, minha família muitas vezes foi Carminha Show. Foram pessoas que pegaram na minha mão, que me orientaram para fazer, ó, não vá por aqui não, não faça isso. E o que eu projeto é que a gente continue, eu quero sair um pouco do operacional, mas eu não tenho vontade. Minha grande sorte, hoje, graças a Deus, eu posso dizer assim, estou vivendo um momento excelente e eu sou grato também à minha esposa, minha futura esposa. Depois que a Tiaia chegou na minha vida, tipo assim, eu, antes de namorar com ela, achava que eu já estava de boa. Já tinha meu filho, na minha cabeça eu não sentia mais pra quê? Se acontecer, beleza, mas eu achei que eu já era completo, ela veio, transbordou e tipo assim, me ajuda muito. Nós somos completamente diferentes, entendeu? Imagina. E com a chegada dela, tipo assim, a gente conseguiu alinhar muita coisa, a gente trabalha junto. Minha esposa sou eu, mulher, entendeu? Trabalhadeira, assim, trabalha demais, decidida. E, tipo assim, a gente olha um pro outro, vamos pagar isso, não, vamos investir em outra coisa. Agora mesmo, a gente com um casamento aí pra pagar e ela, vamos fazer o quê? Ó, tá aparecendo uma oportunidade da gente comprar um novo aparelho pra gente avançar ainda mais. Eu digo, e aí? Ela fez, bora correr atrás, dividir e pagar as parcelas. Igual que eu tinha falado com tu. Olha que maravilha. Então, daqui a 10 anos, Arcanjo. Arcanjo vai estar aí com as cães e gatos. Ó. Se Deus quiser, vamos manter as que a gente tem. Não vou dizer que eu não vou abrir outras, mas eu quero estar mais de boa, entendeu? Focado Eu acho mais. assim, Deus já transbordou tanto na nossa vida, né, Arcanjo? Que É. a gente, às vezes, isso é uma crença de limitação, tá? Às vezes a gente pensa que, aí a gente pensa que não pode tanto, tá? Hum. Vamos chegando para o fim. Pessoal, nós vamos escolher, ou nós vamos ouvir agora o que ainda tira seu sono, Arcanjo. Isso aí foi um link que eu coloquei, tá, gente? Coloquei um link aí no Instagram Hum. para quem quiser se inscrever no YouTube. Deu certo ou cancelou alguma coisa? Ah, você pensou que era outra coisa, né? Eu botei um link aí. Quem ainda não inscreveu no nosso YouTube, ativa o sininho, se inscreve e envia para as outras pessoas assistir essa edição, como você chegou até aqui, com Arcanjo Bandeira, o cara do Cães e Gatos. E depois tem uma integração. Vai mudar só a cor, vai ficar lilazinho, né? Vai ficar roxo. Vai sair o verdinho, Vai ficar verdinho piscina. Se Deus Vai quiser. ficar roxinho. Vai ficar roxinho. A roxinha do seridó. Vai ficar simpático. Vai. Tem que contar essa história, né? Vamos. Vai dessa Quando integração. acontecer a integração, já tá integrado. Essa falta. Arcanjo, Você tava perguntando sobre o que é que ainda tira meu sono. é assim. Diga. Vamos pular essa aí?
Beleza. Vamos para o final? Vamos. Que conselho você daria para quem vai começar hoje? E o que você faria se pudesse voltar 20 anos, não, 10 anos? Ticiano, eu vou responder primeiro, se eu pudesse voltar, faria tudo de novo. Não me arrependo de nada do meu processo. Cada dor que eu sofri ao longo da minha jornada, ela foi muito importante para me moldar a pessoa que eu sou hoje. Já tive problema com funcionário, já tive problema com fornecedor, com cliente, mas eu acho que a gente ser empresário de fato é ser um solucionador de problema. Então, tudo que aconteceu na minha jornada, cara, você não tem noção de como eu olho para trás e digo assim, foi muito bom. Só dá alegria os desafios. Só dá alegria. Tipo assim, na hora a gente fica, meu Deus, parece que a gente não tem um minuto de paz. Eu converso muito com o Iago do Deu Fome. Tem hora que a gente tá assim, quando pensa que tá bom, vem um novo desafio. Eu disse, mas também talvez seja pra gente não se acomodar. Deu Fome entrou aqui, viu? Foi. Ele vai pegar um espetinho lá. Se Deus quiser, meu sócio. Deixar o arroba aí, ó. Estamos chegando aí, viu, Iago? Bora cuidar, meu sócio. E aí, cara, eu tenho muito orgulho de poder olhar para trás e dizer assim, vencedores, eles vencem dores. O que significa sucesso para você hoje? Hoje, Ticiano, sucesso para mim, ter sucesso é estar em paz comigo mesmo. Uma das coisas que eu venho priorizando muito nos últimos anos, que inclusive eu digo a todo mundo, eu não sei se você sabe, a profissão de médico veterinário, ela é a profissão top 1 de nível de suicídio com crise de burnout. Uma das coisas que eu mais digo que eu tenho sucesso é conseguir vencer tudo isso, se mantendo emocional, com a saúde emocional no lugar, entendeu? Ter saúde emocional, ter saúde, graças a Deus, que a minha família dá um passo muito importante que eu vou fazer até agora, entendeu? Depois eu vou pesquisar sobre isso. Síndrome de burnout. Não, não é sobre isso não, amor. Sobre o quê? Depois eu vou pesquisar, tá, gente? Sobre o mercado seguritário para veterinário. Qual é o índice? Tem uma história interessante. Rapaz, deve ter, com certeza. Tem uma história interessante. Tem? Você já sabe ou você? Todo ano, gente. Todo ano vocês renovam o seguro. Ele é meu cliente, tem 8. Desde que eu comecei, de 11 anos, 10 anos. Desde o começo. Mas todo ano, gente, ele usa, sabe? Não diga isso não, eu não uso todo ano não. Ei, eu não uso o seguro todo ano não. Todo ano. Não, ele tá batendo meta. Ele faz 3 anos que... Não. Só foi sinistrinho só, 2. Mas no começo me deu susto. Ticiano... Ele mesmo fez história. Isso eu sou o pior que tem. Ele vai ter que fazer um vídeo de prova social, tá, gente? Não, mas tá tudo certo. É bom. O seguro foi pausar, vamos começar. Tem a necessidade, há uma disponibilidade. Dá César o que é de César. Eu já liguei pra ele no meio de um sinistro, um senhor sinistro. Tem sinistro, 5 estrelas, viu, gente? Não, vou encerrar. Entendeu? Ele foi lá e assim, ele não só resolveu, rebocou o carro, ele resolveu enliar, queria pegar com ele. Resolveu enliar, Fica a dica, viu, gente? Você que cota um seguro, que às vezes na concorrência dá R$300 mais barato, qual é o conselho que você diz? O conselho que eu dou é Vacticiano, que é vivedor, então ele sabe resolver tudo. Ele já chega, tem um cara lá querendo dar em... Ele já chega com a voadora no céu. Ele tem um cara querendo... Teve um sinistro desse que eu bati num carro lá, e o cara queria dar em mim. E aí eu vi você, porque você bateu no carro. Eu vestido dentro da minha própria roupa, e Ticiano foi lá, já deu uma palavra de conforto e tal, entendeu? O cara ainda quis embaçar, ele ainda... Opa, pera. Mas para o próximo capítulo, tá, gente? Arcanjo, qual foi o hábito? Eu acho que você já falou, mas nós vamos encerrar com essas 3 perguntas. Qual foi o hábito que contribuiu para o sucesso e a alegria que você tem hoje? E eu tenho uma última. Ticiano, o principal hábito que eu tenho sobre o meu sucesso, assim, pronto, eu tenho raízes muito fortes. Eu sou uma pessoa que eu me dedico ao meu trabalho, mas eu também tento não esquecer de fato a minha família, estar presente. E uma das principais coisas que, tipo assim, eu mantenho
os mesmos amigos que eu tenho de 20 anos. São o mesmo ciclo de amizade. Inclusive, todos eles são meus padrinhos de casamento. Então, essa base que eu tenho é minha essência. Essa essência. Então, por exemplo, todo esse pessoal que vive comigo a vida inteira, entendeu? São coisas que eu trago para minha vida, para o dia a dia. E, de fato, para eu me manter assim, de boa, nessa felicidade. Não tem tempo ruim comigo e, principalmente, cara, minha avó me ensinou demais. Reclamar menos, fazer mais, mantenho minhas amizades, tento preservar todas elas. Então, quem me conhece de 20 anos atrás, eu tenho os mesmos amigos de 20 anos atrás. E eu vou deixar esse final, tá, gente? Eu vou deixar esse final gravado e nós vamos jogar nos nossos stories, eu vou te marcar, Sim. porque vai ser algo muito interessante. Arcanjo, eu cheguei até aqui porque você chegou até aqui. Tiziano, eu já falei isso outras vezes. Eu sou o resultado de um esforço diário, todos os dias. Como eu disse a você, eu fiquei vendo eu assisti todos os vídeos desde que você começou isso. Todas as edições? Todas as edições. Uma das coisas que todos os outros convidados que passaram por aqui falaram, eles têm uma base familiar muito boa, muito gostosa, entendeu? E nós dois somos até parecidos nisso. A gente viveu situações bem parecidas e nós dois somos a prova de que, de fato, o esforço supera o talento. Então, eu estou aqui, Tiziano, porque eu me esforcei muito, eu carreguei, eu subi em teto para pegar pano para fazer decoração, entendeu? Eu atendi muita gente, eu fui garçom, eu nunca deixei de estudar, entendeu? Então, o resultado para o Arcanjo tá aqui hoje nada mais é do que esforço todo dia. Iago, nosso amigo, ele posta 1% melhor todos os dias. Pronto. Eu sou 1% melhor do que eu fui. Então, eu acho que eu ainda nem cheguei. Entendeu? Eu acho que eu estou aqui na metade do caminho. Eu acho que em outro momento a gente vai. Nós estamos no processo. Nós temos o coração grato, nós vivemos a plenitude no nosso momento, do que Deus nos proporcionou. Claro, fruto e resultado do nosso trabalho, é real, tá? Mas é bíblico isso. Está lá em Filipenses capítulo 6. Estou plenamente certo que aquele que vós começou a boa obra há de concluir até o dia de Cristo Jesus. Estou plenamente certo que aquele que em vós começou a boa obra há de concluir até o dia de Cristo Jesus. Nós estamos dentro de um processo. E daqui a 10 anos, 20 anos, se a gente continuar com essa essência, onde a base é a nossa essência e a vontade é maior do que a dificuldade, nós vamos ainda tocar, acessar, nós vamos realizar coisas que a gente nem sonha. Eu até brincando com o Epitácio, eu disse até assim, eu digo, Epitácio, se há 15 anos atrás eu dissesse que eu ia ser prefeito dessa cidade, você acredita? Você ia chamar o de doido. Eu digo, e ser prefeito dessa cidade? É mais fácil ou mais difícil? De onde eu estava e aonde estou? Ele disse, meu irmão, é verdade mesmo. Então, para Deus, nada é impossível. Se tiver a nossa vontade. E se você pudesse deixar apenas uma mensagem, Arcanjo, para quem está assistindo agora, tá? E quero agradecer todas as próximas 50 pessoas que teve aqui na live, né? Que sai uma, sai outra, porque Instagram é isso, as pessoas estão dentro do seu dia a dia, né? Às vezes fica muito oscilando. Para quem está assistindo e sonha em construir uma carreira, uma jornada, uma empresa, uma família como você está construindo, uma família sólida, qual seria essa mensagem, Arcanjo? Bem, eu já até falei, não aqui, mas em outro momento, que eu carrego comigo, está na minha monografia de quando eu concluí o curso, que é um poema de Braulio Bessa, lá de Alto Santo, no Ceará. Que esse poema diz mais ou menos assim, eu já passei coisa nessa estrada esburacada que é a vida. Já passei coisa que até mesmo Deus duvida. Fiquei triste, capinhongo, mas nunca me senti só.
pois lá do céu a minha alma era munida. E uma voz bem doce dizia assim: suba os queixos, meta dos pés, vá à luta, que eu cuido das feridas. Então, essa frase eu carrego para mim sempre. Suba os queixos, meta os pés, vá à luta, que eu cuido das feridas. De Braulio Bessa, lá de Alto Santo, do Ceará. E essa frase, eu carrego para mim toda a vida. Que, tipo assim, muita coisa, Tiziano, ao longo da minha jornada deram errado. Tipo assim, hoje eu sou cirurgião, mas durante a faculdade eu me formei sem nunca ter feito uma cirurgia, porque eu não conseguia operar. Então, ao longo dessa jornada, por exemplo, eu passei por várias provações. E toda a vida era: suba os queixos, meta os pés, vá à luta, que eu cuido das feridas. E aí aprendi que, de fato, vencedores vencem dores. E toda a vida, às vezes é uma dorzinha aqui, outra dorzinha. Mas ali uma dói mais, outra dói menos. E assim a gente vai indo. Arcanjo, vontade de passar uma noite até conversando. Né? Dá, velho. Soltar nós aí, entendeu? É porque talvez o povo nem tenha mais paciência, mas... Pois é, pô. Mas de fato é muito bom. E eu me sinto muito feliz de conversar com alguém. Porque, por exemplo, nem vou contar, mas eu sei da sua trajetória. E ontem, quando eu fui visitar a sua casa, cara, eu fiquei muito feliz. Porque eu me lembro de você morando na Bíblia, bem pequenininho, morando lá perto na Brasil Oiticica, num apartamentozinho, as coisas assim. E ver o que você está construindo com sua família é inspirador. É inspirador mesmo, entendeu? De uma pessoa que foi lá e voltou e constrói e dá emprego. Cara, olha para mim. Sabe quantos empregos eu tenho todos os dias? Disse 11. Uma das minhas maiores realizações esses dias foi uma funcionária minha que eu assinei a carteira e ela veio pedir o contra-cheque e tal. Disse: o que foi? Ela disse: eu vou comprar minha casa. Aí eu disse: caraca, velho. Eu tô fazendo. É um emprego. De uma pessoa de sucesso. É que o resultado das pessoas lhe proporciona muita alegria. Então, assim, quando ela veio, que ela me disse que ia comprar a casa, eu até, Iago, a pessoa que mais a gente é irmão, conversa todo dia, vem vencendo batalhas, e eu cheguei para Iago e disse: Iago, doido, eu tô tão feliz. Vamos lá, com a experiência. Entendeu? E aí vai indo. Então, tipo assim, hoje eu emprego 11 pessoas diretas todos os dias, mais 7 indiretas, são 18 pessoas. É a benção. Eu sou feliz, mãe. Olha só, como você chegou até aqui, é sobre isso, é sobre essa essência. É ouvir desafios, é ouvir como o cara iniciou, é matar curiosidades, Sim. é entender a lágrima de gratidão, uma lágrima, às vezes, de um sentimento que está no profundo. Mas o cara tirou esse momento para compartilhar com todos nós sobre como ele chegou até aqui, para nos dar dicas, insights, algumas chaves empresariais, alguma energia para que você possa virar a chave. Mas, enfim, são essas pessoas com essas histórias que vão ter acesso e que entendem a essência desse programa, desse projeto, desse desafio, e que vão ser os anjos, que vão ser nossos apoiadores desse negócio, tá, Arcanjo? Obrigado por ter nos dado essa oportunidade de contar. Eu espero em Deus. Eu não sei o que é que vai acontecer com esse projeto, mas dentro do meu coração a gente tem esse projeto para, de fato, não é trazer fofoca, não é trazer curiosidade só, mas que essas histórias inspirem pessoas, deem coragem, que nos deixem, nos tornem acessíveis. Sim. A não vender nossos produtos, seja meu seguro, minhas empresas, e nem atender os cães, os pets, não, os cães e gatos e os pets, não, mas que tornaram a gente como pessoas acessíveis, comuns e que tem uma história bonita para ser contada, algo de como você chegou até aqui. Muito obrigado, fico muito feliz de estar aqui, tá? Jesus abençoe. E, gente, essa foi mais uma edição de
como você chegou até aqui, dessa vez com essa história incrível de Dr. Arcanjo Bandeira. E você que quer ouvir a história de alguém, Arcanjo, joga lá no arroba, manda no Manda direct, arroba, vai lá no manda direct. para alguém É. e diga, eu quero que você conte sua história. Cristiano disse que foram mais de 20 pessoas pedindo. Eu espero que as 20 pessoas assistam também, né? Compartilha, joga no aviãozinho. Isso aí vai ficar salvo, vai ficar garantido. E muita gente vai ser. Amém. Como também a gente vai pegar alguns cortes e soltar algumas coisas que sejam educativas e que possam promover o desenvolvimento de outras pessoas. Fechou? Jesus abençoe. Amém. Boa noite. Obrigado. Glória a Deus por tudo isso. Tamo junto. Visionário, muito obrigado.